Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lívia, este é o meu sinal, ok? Então hoje eu vou estar ensinando para você a continuação da nossa aula sobre configurações de mão, ok? Então vamos lá. Então eu vou continuar trabalhando com a configuração em E. Nós já aprendemos alguns e hoje a gente vai acrescentar mais sinais. Vamos lá. Com a letra E, podemos fazer evangélico. Ou podemos usar no contexto de evangelho. Depende do contexto, certo? Empresa, usamos também a configuração em E. Eu tenho uma empresa. Que legal, que bom! Eu sou evangélica. Ou eu posso dizer que a Bíblia nos fala, nos ensina que nós devemos divulgar o evangelho no Brasil, nos países, no mundo todo. Tá vendo que depende do contexto? Nós temos também o sinal de Europa, no sentido de continente. Tem variação, nós vamos usar esse no sentido de continente, ok? Europa. Eu posso fazer a frase: na Europa está muito perigoso em relação ao coronavírus, a sua propagação. Olha o sinal de coronavírus, configuração em S, a outra palma sobre a outra. Coronavírus. Esse é o sinal. Então, lá na Europa está muito perigoso, está se espalhando muito rápido o coronavírus, mas graças a Deus está diminuindo. Olha a variação, 3 variações de diminuir. Nós temos também a configuração em número 1. Exemplo, podemos fazer o sinal de mulher, passando no rosto, porque homem é a barba, mulher é um no rosto. Vamos lá, uma frase. A mulher dirige muito bem. Verdade. Podemos fazer também o sinal de mulher. Melhor. Exemplo. A mulher cozinha muito melhor do que o homem. É verdade? Depende. Ou eu posso fazer mentira com a configuração em X. Mentira. Sinal de mulher, passa o polegar no rosto. Ou sinal de melhor. Brincadeira, a mulher e os homens são iguais. Continuando com a configuração em 1, então mulher, melhor. E nós podemos fazer também o sinal de autoestima, que é este sinal. Polegar subindo para cima. Vamos usar um exemplo de frase. A mulher fica em casa, não tem como ir no salão para pintar as unhas, mas tem a sua bolsinha mágica de maquiagem. Então ela aproveita e faz a sua maravilhosa maquiagem, passa o delineador de cílios, um batom blush, coloca bijuterias, brincos, pulseiras, anéis, arruma o cabelo, faz uma escova, passa chapinha ou faz uma babyliss. Coloca uma roupa bonita, fica toda elegante, coloca um salto. A autoestima vai lá em cima. Então, nós precisamos, da autoestima para viver. Tanto a mulher quanto o homem precisam estar bem, com autoestima, se sentir bonito, não é mesmo? A autoestima é muito importante. Nós precisamos cuidar do corpo, da saúde e ficar sempre elegante, sentir bem. Agora, continuando com a configuração em L. Água. Água.
Nossa, hoje tá quente, hoje tá muito calor, eu preciso de água, eu estou com muita sede. Sede, muita sede, eu preciso de água. Por favor, pega a água para mim. Tomei a água, ufa, que alívio, obrigada, de nada. Continuando com a configuração em L, podemos fazer o advérbio ontem. Hoje e ontem. Então, um exemplo de frase. Ontem eu não consegui estudar. Estudar. Esse é o verbo estudar. Ontem eu não consegui estudar. Porque eu estava doente. Mas hoje eu estou me sentindo bem, saudável, graças a Deus. Certo? Então o verbo conseguir, estudar. Conseguir em L também. Conseguir, passando L no queixo. Então, nós já estudamos ontem. Mais um com L. Educado. Nossa, mas aquele surdo é muito educado. Nossa, aquele ouvinte é muito sem educação, Ou não tem educação. Posso usar essas duas variações. Ok? Continuando com a configuração em L, podemos fazer lei. Exemplo. Você sabia que a Libras tem uma lei? Uma lei própria? Esse é o sinal de própria. Você sabia? É verdade. Verdade. Na Libras, nós temos uma lei específica própria. O número dela é 10.436. De que ano? 2002. É verdade, muito importante. Tá vendo? O sinal de lei, L na palma da mão, importante. Conhecer a lei. Temos mais com a configuração em L. Que a gente usa a configuração em L e em S, que significa linguística. Exemplo. Na Libras, a Libras é uma língua reconhecida nacionalmente em todo o Brasil. Esse é o sinal de Brasil. Ela é oficial, reconhecida. Então, a Libras, ela tem vários estudos e esse é o sinal de pesquisas. Várias pesquisas na área. Esse é o sinal de área. Então, linguística tem. Nós temos a linguística nos cursos de letras Libras. Se estuda a linguística. Entendeu? Então, um exemplo. Vamos lá? Continuando com a configuração em L. Letras. Exemplo. O meu filho está estudando, está aprendendo a escrever e ler. Sinal de ler, escrever. Ele está aprendendo. Ele já sabe as letras do alfabeto. Ele está escrevendo. Parabéns, eu estou muito feliz. O meu filho já sabe escrever e ler.
e sabe as letras do português. Esse é o sinal de português. Português. Parabéns, palmas. Então, sinal de letras. Ou podemos usar também no contexto que eu preciso estudar a letra da música. Ou eu posso dizer que eu sou formada em letras português ou letras em inglês. Depende do curso, certo? Nós temos também a Alemanha, né? Mais um país. L na testa. Alemanha. Vamos lá, um exemplo de frase. A Alemanha, no passado, teve uma guerra. Sinal de guerra, configuração com as duas mãos em X. Nossa, morreram muitas pessoas. Então, é um exemplo. Outro com L. De novo, que usamos também para repetir e novamente. Os três é o mesmo sinal, com a configuração em L. Um exemplo. Peraí, eu não entendi. Repete. Peraí, desculpa. Novamente. Eu não entendi. Ah, entendi. Obrigada. Ufa, de nada. Outro com L. Trabalhar. Cuidado com a orientação da palma, ó. Esse já é televisão. Televisão. Você gosta de televisão? Ah, eu não gosto. Eu gosto de Netflix. Netflix. Ah, sim, muito legal. Você trabalha? Sim, eu trabalho. Eu sou professora de Libras e também dou aula no curso de Letras Libras. Que legal! Também podemos fazer o sinal de atitude, mas ó, tem variação. Primeiro eu vou mostrar um exemplo com a configuração em A. Você precisa, ó, esse é o verbo precisar, com as duas mãos em A. Precisar. Você precisa ter atitude, você é muito parado, você precisa ter atitude, autonomia. Verdade. Também temos outra variação para atitude usando a configuração em L. Atitude de luta. Você precisa lutar, você precisa ter atitude, você precisa ter atitude no trabalho, então depende do contexto. Tem também em L, neutro. Exemplo. Ah, eu não gosto de PT. Ah, também não gosto de B na testa. Bolsonaro, presidente. P para frente. Bolsonaro, eu também não gosto. Então eu posso usar o exemplo. Eu sou neutra. Passo L, as duas mãos em L no corpo. Eu sou neutra. Tem expressão facial. Desculpa, eu não sou de esquerda nem de direita. Eu sou neutra. Neutra. Entendeu? Posso usar esse exemplo de neutro. Também um outro exemplo com a configuração em L. Problemas, duas mãos em L, ó. Nossa, hoje eu tô com muitos problemas. Mas calma, Deus
vai te ajudar. Esse é o sinal do verbo resolver. Resolver. Vai resolver os problemas, vai acabar. Seu verbo acabar. Calma. Viu? Problema. Tá vendo que tem muitos com a configuração em L? Depois a gente aprende outros. Vamos passar para outra. Agora eu vou usar a configuração de mão em G. G de Goiânia, que é uma cidade maravilhosa. É uma cidade, esse é o sinal de cidade. Maravilhosa, extraordinária, linda, perfeita. É a cidade que eu nasci, claro. Goiânia, que é diferente do estado de Goiás, que eu já faço o G, mas o estado. São diferentes. Outro com G. Tem variação. Gramática. Posso fazer o G no peito, ou eu posso fazer o G no espaço neutro para cima e temos também para baixo. Eu uso G no peito, mas livre, tá bom? Depende de cada estado a variação. Exemplo, a Libras tem gramática própria. Lembra o sinal de própria, o P na palma da mão. Própria. Sim, a Libras é uma língua. Também temos a disciplina. Geografia. Tem variação. Posso fazer o G no espaço neutro ou o G no globo. É como se eu estivesse fazendo globo. Geografia. Temos também mais um outro país. País. Grécia. Tem variação. Posso fazer esse G na testa, porque eles usavam aquela coroa. Posso fazer também com a configuração em R. Esse a gente usa também para gregos, pois os gregos, eles não tinham a cartilagem do nariz, era reto. Então, se destaca o G no nariz para o povo grego. Então, depende do contexto. Legal, né? Outra configuração. P. Eu já ensinei alguns. Exemplo de país. Ou verdade. Exemplo. Você mora em que país? Moro no Brasil, que é configuração em B. Que maravilhoso! O Brasil é um país lindo, belíssimo, abençoado por Deus. É verdade. Também podemos fazer configuração de mão em P, o verbo acontecer. Acontecer, passo na palma da mão. Mas, cuidado, para não confundir, esse é o verbo confundir. Exemplo. Posso falar de errar, por exemplo, ou errado, 2 vezes ou mais. Claro que vai depender do contexto. Um exemplo. O que aconteceu? Você sumiu. Ou eu posso dizer, nossa, tá muito errado. Que coisa feia. Isso não pode, tá errado. Tá vendo que depende do contexto? Acontecer geralmente faz uma vez, errado 2 ou mais vezes. Entendeu? Outra com a letra P. Sentimento egoísta. Egoísta, o P na testa e no peito. Nossa,
Aquele homem é muito egoísta. Que coisa feia. Isso é pecado, ó. Esse é o verbo de pecado, que é como se fosse uma sujeira no coração. Pecado. Deus não gosta. Tá vendo? Egoísta não pode ser egoísta. Entendeu? Outro com a letra P. O verbo falar. Exemplo. O meu pai não gosta de falar. Ele não gosta de oralizar. Ele gosta de sinalizar. Só isso. Ele é surdo? Surdo fala? Sim, surdo fala. Ele não tem problema nas cordas vocais, no aparelho fonador. Ele só é surdo. Ele não é mudo. Mudo. Não é mesmo? Verdade. Então, o verbo falar. Você sabe por que falar em P? Por que não em F, né? De falar. Isso é uma curiosidade. Tem um motivo. Porque, olha, parla, vem de parla, francês. Vocês sabem que, de acordo com a história da educação de surdos no Brasil e no mundo, depois eu vou fazer um vídeo detalhadamente sobre a história. Mas um exemplo, na França, que nós temos os estudos iniciais na Europa, se diz parla. Então, nós temos essa herança da língua francesa para o Brasil, que vem de parla. Isso é legal, né? Por isso que é a letra P. Depois eu explico detalhadamente para você. Nós temos também país Paraguai. Paraguai. Olha, eu já ensinei alguns países. Vamos lá. Brasil, configuração em B. Alemanha, configuração em L. França, configuração em F. E agora, Paraguai, configuração em P. Você conhece o Paraguai? Não conheço. Tenho vontade de conhecer. Legal. Eu conheço. Então, depende do contexto. Vamos mais um com a letra P. Paraíba, aqui no Brasil. Paraíba, faço P na bochecha. Você conhece a Paraíba? Não conheço, tenho vontade de conhecer. Lugar lindo, é verdade. E você conhece Piauí, o sinal que é o P no ombro? Você conhece? Eu não conheço, tenho vontade de viajar até lá para conhecer. Sim, sim. Outro com a configuração em P, o verbo visitar, saindo do rosto. Então, um exemplo. Eu quero visitar a sua casa. Quero visitar sua igreja. Quero conhecer a sua família. Quero visitar a sua cidade. Viu que depende do contexto? Mas o verbo visitar. Agora com o coronavírus, não podemos. Fica em casa, por favor. Fica em casa. Cuida de você, cuida dos seus, da sua família. Ok? Ok. Mais um. Prato. Configuração em P com as duas mãos, fazendo o formato do prato. Exemplo. Acabou os pratos? Sumiu? Eu preciso de um prato de vidro, configuração em V, no dorso da mão. Vidro. Não. Eu quero um prato de plástico.
Ah, sim. Ó, nós temos também, com a letra P com as duas mãos, pizza, que é parecido. Você gosta? Eu adoro, é muito gostoso. Pizza é um prato maior. Eu gosto mais de qual sabor? Deixa eu pensar. Ah, bolonhesa. E gosto também a moda. Que delícia, com queijo. Então, a pizza é um prato maior. Olha o contexto. Prato, estou ali comendo a pizza, eu faço ela maior. Claro que o contexto que vai depender, mas eu faço um prato maior. Vamos para um rodízio, isso é sinal de rodízio. Rodízio de pizza. Vamos? Bora? Mais com a letra P. Por exemplo, pós-graduação. Você já fez pós? P e o S. Ainda não, mas eu vou fazer. Que legal. Eu já tenho pós. Fiz o ano passado. Viu que depende do contexto? Esse é o sinal de pronome. Pronomes. Que eu tenho a variação. Tem esse também. Mas eu vou deixar para a próxima aula. Vou explicar detalhadamente sobre os pronomes, tá bom? Eu vou parar por aqui. Mas na próxima aula a gente continua. Você gostou? Então curte, compartilha com seus amigos, com a sua família, coloca os comentários que a gente vai interagir e vou responder. Muito obrigada, um beijo, tchau, tchau.